Olá, pessoal. Vamos aos nossos planos de estudos tutorados. Lembrando, o PET é uma das ferramentas do regime de estudo não presencial desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Ele será ofertado aos alunos da rede pública como alternativa para a continuidade no processo de ensino e aprendizagem nesse período em que as aulas estiverem suspensas por tempo indeterminado, como medida de prevenção da disseminação da Covid-19 em Minas Gerais. Bom, esse é o plano de estudo tutorado, sexto ano do ensino fundamental, o volume 1 de História. Lembrando, caro aluno, cara aluna, a suspensão das aulas em virtude da propagação do Covid-19 foi uma medida de segurança para a sua saúde e da sua família, mas não é motivo para que você deixe de estudar e aprender sempre. Dessa forma, você receberá planos de estudo de cada um dos componentes curriculares. Nesses planos, você terá acesso aos conceitos básicos da aula e, em seguida, realizará algumas atividades. Para resolvê-las, busque informações em diferentes fontes, inclusive no seu livro didático. Os planos de estudo são um complemento para os conteúdos do seu livro. Sabemos e confiamos no seu potencial em aprender. Contamos com seu esforço e dedicação para não perder tempo e continuar aprendendo e ampliando seus saberes. Então, caro aluno e cara aluna, busque anotar sempre o que compreendeu de cada assunto estudado. Contamos com seu esforço e dedicação para não perder tempo, então, e continuar aprendendo. Não fique limitado aos textos contidos nas aulas. Pesquise em outras fontes, como livros, internet, revista, documentos e vídeos. Na semana 1, 2, 3 e 4 de História, o que vocês vão estar aprendendo? Ó? Tempo e a história, o tempo e as unidades de medida, instrumentos de medição do tempo, o tempo medido por calendários, outras medidas de tempo. As sociedades humanas têm maneiras diferentes de compreender o tempo, depois as fontes históricas e suas interpretações e a evolução do ser humano. Lembre-se, quando for colocar as atividades, o cabeçalho, no cabeçalho vocês vão colocar Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, plano de estudo tutorado, que é a componente curricular, que é a história, seu ano de escolaridade, sexto ano, o nome da sua escola, o seu nome completo, sua turma, para quando você for enviar para o seu professor. Anote no caderno, então, a semana 1, tá? As atividades da semana número 1. Ó, atividade número 1. Coloque em destaque, coloque uma caneta aí de sua cor, tá? Lembrando, as perguntas de caneta e as respostas de lápis. Ó, atividade 1. Leia sobre a importância de estudar e compreender a história. Estudar história é apropriar-se do resultado da ação dos homens no tempo. Cada indivíduo tem sua memória pessoal, cada sociedade constrói sua memória coletiva. Os acontecimentos sociais e as paisagens nem sempre foram como vemos hoje. O estudo de história é fundamental para entendermos a nossa realidade. Como em toda ciência, o estudo de história pode encontrar várias respostas, e cada uma delas é uma interpretação do passado, tá? Uma interpretação que você vai fazer do seu passado. Cada fato tem um tempo histórico, que pode ser de curta, de média ou longa duração. Então, na atividade número 1, tá? Copie sempre o enunciado aqui de cada questão. Então, atividade número 1, anote no seu caderno de história. Após ler as informações acima, converse com seus pais responsáveis sobre esse assunto e responda as perguntas abaixo. A letra A. Qual é a sua história? Desenhe a sua linha de tempo. Então, no caderno, você vai fazer a sua linha de tempo, a sua história. Então, que dia que você nasceu? Aonde você nasceu? Quando que você começou a engatinhar? Quantos meses? Quando que você começou a andar? Quando que você foi para a escolinha pela primeira vez, tá? Então, são essas anotações, são a sua linha de tempo. Depois você vai colocar também, ó, letra B. O que você faz é importante para a história? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está estudando uma outra forma de ensino, que não é presencial, tá? Então, nós tivemos que adequar. Então, isso que você está fazendo é importante para a história?
tá? Você está contribuindo aqui, fazendo a sua história. Letra C. Será que a história é importante para a história? Será que a sua história é importante para a história do nosso país? Se você está tentando, continuando seus estudos, mesmo que de outra forma, futuramente você vai conseguir um trabalho bacana, você vai conseguir exercer plenamente a sua cidadania. Isso é importante para a história do seu país? Tá? Essa sua história, será que a sua história é importante para a história do nosso país? Então, você vai formular a sua resposta e colocar aí no seu caderno de anotações. Para ajudar, aqui nas suas anotações, nas suas atividades, aqui, recordando, ó, o historiador e o tempo. Os historiadores, eles estudam, então, o passado das pessoas, dos povos e nações, e eles buscam entender melhor o momento presente que eles estão vivenciando. Ó. Em história, o estudo do passado é feito a partir de um olhar do presente. Então, nesse presente, o historiador ele vai olhar para o passado para ver o que aconteceu, como era. Ó, nesse sentido, a partir de um olhar atual, buscamos compreender as mudanças que ocorreram desde os primórdios da civilização. O que mudou, o que permaneceu, tá? Esse é o papel do historiador. A história, ela permite, então, entender a forma como as sociedades se organizavam, como eram seus costumes, o seu cotidiano, né, o seu dia a dia, produção de riquezas e a mentalidade, o pensamento, como que as pessoas pensavam na época, tá? Os historiadores escrevem sobre o passado, utilizando as fontes históricas, ou seja, tudo que traz informações que servem para a construção do conhecimento histórico. Então, o que são as fontes históricas utilizadas na história, o papel do historiador aqui dentro da história? Para entender, para estudar o passado e compreender melhor o presente, precisamos ter contato com as fontes históricas, ou seja, tudo aquilo que nos traz informações sobre o passado. As fontes, então, as fontes históricas, elas auxiliam na construção do conhecimento histórico e podem ser classificadas em vários tipos, como fontes escritas, documentos, fontes escritas, visuais, materiais, por exemplo, monumento, e sonoras, e fazem parte das fontes escritas, os jornais, livros, diários, letras de música. Dentre as fontes visuais, podemos destacar histórias em quadrinhos, pinturas, fotografias, filmes, mapas, tudo isso são fontes históricas, tá? As fontes materiais compreendem objetos como esculturas, as vestimentas, armas, objetos, vasos, joias. A gente fala também em cultura material, aquilo que você pega, tá? E as fontes sonoras, por sua vez, englobam gravações, músicas, canções folclóricas. Também são consideradas fontes sonoras os relatos orais, por exemplo, as histórias contadas por nossos avós, ou pessoas que testemunharam determinados fatos históricos. A gente chama de cultura imaterial. Por exemplo, uma dança, tá? Ela faz parte da cultura imaterial. Calendários. O tempo é considerado um objeto de difícil conceito, mas de extrema importância no estudo da história. Situar os fatos no tempo e contextualizá-los já é a tarefa de historiadores e professores dessa disciplina, tá? Da história. Sem o tempo, não existe história, assim como os instrumentos para contar o tempo, os calendários, também foram criados como forma de organizar as sociedades. Calendários são sistemas, então, de contagem, que utilizam utilidades temporais do tempo, como dia, mês e ano. Eles variam de acordo com a cultura ou religião de um povo. Por exemplo, o calendário cristão, ele marca os anos a partir do nascimento de Jesus Cristo. Aí ele usa a extensão assim, A.C, antes de Cristo, ou D.C, depois de Cristo, e foi adotado em 1582, através do Papa Gregório. Já o calendário muçulmano, do islamismo aqui, é utilizado, tá, em países de religião muçulmana, tá?
marca os anos a partir da fuga de Maomé para Meca, no ano de 622. E o calendário hebraico, tá? Judaico aqui, calendário hebraico, por sua vez, é utilizado em países de religião judaica e marca os anos a partir de uma referência lá na Bíblia, do que seria a criação do mundo, situado no ano 3760 a.C. Então, a linha do tempo, tá? Através de uma concepção eurocêntrica, Europa, tá? Do mundo, do Ocidente aqui, difundiu-se uma linha do tempo baseada em eventos ligados ao contexto do continente europeu. Essa linha do tempo é considerada oficial e ela vai dividir a história em pré-história, que é o início do planeta Terra, de aproximadamente 3.200 a.C., tá? Da invenção aí da escrita, na Idade Antiga, que vai até 476, e a Idade Medieval, período medieval, que é do século V até o século XV, ou seja, ele termina em 1453, porque depois de 1453, na época das navegações, da chegada do europeu aqui na América, no Brasil, aí é a época das navegações, século XV. Aí a gente fala a Idade Moderna, que começa lá por volta de 1500, tá? Na época das navegações, na verdade, 1453, e vai até 1789, na época da Revolução Francesa, na França, tá? Quando começa uma outra forma de governo, que não é mais monarquia. Isso vocês vão aprender no 7º ano. Então, a Idade Moderna termina em 1789. E a partir de 1789, começa a Idade Contemporânea, que vai até os dias atuais. Nós estamos nesse período, na Idade Contemporânea. Essa linha do tempo, ela é limitada ao não oferecer dados para a compreensão histórica e temporal de outras sociedades. É um pouco limitada, mas é o que nós utilizamos. Agora, ainda na semana 1, vocês vão fazer a atividade 2. Ó, imagine que uma pessoa perdeu a memória. Como ela responderia a pergunta: quem é você? Seria difícil, não é mesmo? Ó, da mesma forma acontece com as sociedades. A preservação da memória e o estudo da história são importantes para sabermos quem somos e conhecermos melhor a nossa identidade. Então, para vocês responderem a pergunta 2 e logo depois a pergunta 3, nós vamos ver, tá, uma pequena historinha aqui. Então, anotem aí no caderno de vocês. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes, e ele não era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos, e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvana, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvana, que tocava piano, e perguntou: o que é memória? Algo
quente, meu filho, algo quente. Ele procurou o Sr. Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o Sr. Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou e achou uma caixa antiga de sapatos, cheias de conchas guardadas há muito, muito tempo. Colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou uma marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-a na cesta também. Ele lembrou com tristeza de uma medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. E por fim, entrou no galinheiro, pegou um ovo fresquinho ainda debaixo da galinha. Ali, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E ela, então, começou a se lembrar. Ela segurou um ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim de sua casa. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira as gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia, que tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. O que é memória para você? Gostaram da historinha? Então, vamos lá. Atividade 3, ainda da semana 1. Os registros históricos nos ajudam a entender melhor como o presente foi construído pela ação dos homens. Através das memórias de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escreva abaixo a importância da preservação da memória e da história de cada um. Então, por que é importante, então, essa preservação da memória? Você vai colocar aqui sua resposta. Agora, semana 2, escolha aí a caneta da sua cor predileta e coloque em destaque, semana 2. A relação entre a história e outras áreas do conhecimento. Para construir o conhecimento histórico, o historiador, ele recorre aos saberes de outras ciências, tais como a antropologia, a sociologia, a arqueologia, a economia, entre outras. É importante perceber que a história se relaciona com outras áreas do conhecimento. Chamamos essa colaboração entre as ciências de interdisciplinaridade. Atividade 1, anote aí no seu caderno, tá? Procure em dicionários, ou mesmo na internet, ou no seu livro didático, tá? E escreva nos espaços indicados o significado ou que estudam as ciências abaixo. Atividade 1, então.
Essa primeira atividade aqui, essa imagem, é uma imagem de algumas pedras muito antigas, e algumas vocês estão vendo que são muito pontiagudas. Eu acho que essas pedras elas serviam de arma para caçar, tá? Então elas são muito antigas. Qual a ciência que estuda isso? Então você vai fazer essa pesquisa que estuda esse passado muito distante. A outra, nós estamos vendo o planeta Terra e várias mãos aí como se estivesse protegendo, se unindo, ajudando. Qual a disciplina que seria? Qual a área do conhecimento que a gente poderia colocar? Geografia, história, tá? Economia? Não sei, faça sua pesquisa. Na segunda imagem, a gente está vendo um saco cheio de dinheiro com algumas moedas ao lado. Qual área do conhecimento seria? Essa seria economia, filosofia, medicina. Bom, qual área do conhecimento que tem a ver? Pode ser mais de uma? Sim, pode. A outra, a gente está vendo a evolução do ser humano aqui. Então, qual área do conhecimento que estaria ligada a essa imagem? Pesquise seu livro na internet, no dicionário e coloca logo à frente. Depois é a atividade 2. Anote no seu caderno a atividade. Escreva aqui, ó, atividade 2. Leia a afirmativa abaixo e marque a opção correta. Ó, a história nos ensina que tudo na sociedade humana é construído e se transforma no tempo e no espaço, inclusive a comunidade que você mora. Então, você vai marcar a correta, tá? Ó, o bairro onde você mora se transformou com o passar do tempo e, portanto, tem uma história. Você acha que está certo ou errado? Se tiver certo, você tem que marcar ela. O segundo item, as paisagens naturais não são modificadas pelo ser humano. O ser humano não modifica. Se você acha que está certo, aí você tem que marcar ela. Se você achar que está errado, você não vai marcar, tá? O terceiro item, o trabalho que as pessoas realizam foram sempre os mesmos, pois as necessidades dos seres humanos não se modificam com o tempo. Então, sempre ao longo da história, mesmo lá na antiguidade, na Idade Média, você tinha lá um técnico de informática que ia te ajudar se seu computador estragasse. Bom, o trabalho que as pessoas realizam foram sempre os mesmos? Se você acha que está correto, você faz um X aí, você marca. Se você achar que não, então não marque. O último item. As roupas que as pessoas usam são iguais em todos os países do mundo e não modificam com o passar do tempo? As roupas sempre foram as mesmas? As mulheres sempre usaram calça jeans? Ou antigamente só podia usar o vestido, saia? Bom, lá no Oriente as pessoas vestem igualzinho aqui, tá? Se você acha que sim, marque essa resposta. Se achar que não, não marque. Agora, semana 3. Escolha aí uma caneta da sua cor predileta, ou coloque em destaque, pode usar o lápis de cor, tá? Lembrando, caro aluno, cara aluna, busque anotar tudo o que você está aprendendo. Contamos com seu esforço e dedicação para não perder tempo e continuar aprendendo e ampliando seus saberes. Busque anotar sempre o que compreendeu de cada assunto estudado. Não fique limitada aos textos contidos nas aulas. Pesquise em outras fontes, como livros, internet, revistas, documentos, vídeos e etc. Agora é a próxima atividade da semana número 2. A atividade 1. Faça uma pesquisa e registre no quadro o que mudou e o que permanece em nossa sociedade. Para isso, peça ajuda aos seus pais ou responsável. Então, pegue uma régua, desenhe esse quadro e escreva formas de diversão. O que andou mudando na forma como as pessoas estão se divertindo hoje? E o que permaneceu, tá? Depois, o vestuário. O que mudou nas roupas, por exemplo, das pessoas, na forma de vestir, no seu vestuário? E alguma coisa que ainda permanece na forma das pessoas vestirem? Faz a sua pesquisa, pode estar recortando também de revistas, tá? Agora, brincadeiras infantis. Que brincadeiras que ainda permanecem? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pular corda. Continua igual? Jogar bola. Então, o que permanece? E o que mudou? Olha, antigamente
O pessoal, as crianças, elas brincavam mais na rua, só que hoje a rua está tão movimentada, tá? Hoje está mais em casa, então o pessoal joga muito videogame. Então, será que essa é mais atual, essas brincadeiras sempre existiu? Então, o que que mudou, o que permaneceu em brincadeiras infantis? E profissões, tá? O que que mudou? Quais as novas profissões? E outras que permanecem as mesmas? Faça essa pesquisa. Pode colocar mais de uma? Sim. Agora, atividade 2. Compare as duas fotos do bairro de Copacabana, tá? E marque a afirmativa correta. Rio de Janeiro, bairro de Copacabana. Ó, você vai marcar a que estiver correta. Você vai fazer um X aí no parêntese, a que estiver correta. As duas fotos pertencem à mesma época, ao mesmo período? O que vocês acham? A paisagem foi modificada com o passar do tempo? E 3, o terceiro item. O número de residências diminuiu com o passar do tempo? De moradia, residência, diminuiu? E o último item. O número de moradores diminuiu com o passar do tempo? O que vocês acham? Então, você vai marcar a correta, só uma aqui, tá? Agora, semana 4. Lembrando, coloque aí com a sua caneta colorida, outra cor, coloque em destaque, escreve semana 4 e vamos para a atividade número 1. Ó, leia o trecho abaixo, observando as imagens, para depois responder o que se pede. Todas as pessoas têm uma história, e não apenas as pessoas, mas tudo possui uma história. A música que ouvimos, as roupas que vestimos, os alimentos que comemos, as cidades, os países, o mundo. Os seres humanos sempre deixam algum tipo de registro histórico. Nossos indígenas, por exemplo, deixaram registrado seu cotidiano, enfeites com penas de pássaros, objetos de cerâmicas e pinturas em cavernas. Essa pintura que a gente está vendo aqui, nessa terceira imagem, chama de pinturas rupestres. Essa é da Serra da Capivara, no Piauí, tá? Ela é decretada aí Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Caro aluno, você faz parte da história da humanidade e já percebeu que o momento presente não é estanque, parado, tá? As experiências vividas por nossos antepassados. Os índios são os habitantes mais antigos de nosso território. Eles já construíam a história simultaneamente ao que acontecia em outras partes do mundo. Então, olha só, aqui tem uma forma aqui de construir as canoas para eles navegarem. Isso é passado de geração para geração. Na segunda imagem, as formas aqui, os brinquedos para o lazer. Aqui o segundo, terceira imagem. Então, o que mudou, o que permaneceu? Ó, agora registre no espaço abaixo como você acha que era o cotidiano das pessoas indígenas, o dia a dia, que fizeram os registros históricos. Então, você vai registrar aqui. Pode ser em forma de frases, de desenhos. Pega o seu livro didático, que é cheio de imagens, que dá para ter uma noção de como que era esse dia a dia dos indígenas e faz esse registro aqui nesse quadradozinho. Vou dar uma dica. Por exemplo, as crianças. Como é que elas brincavam no seu dia a dia? Era na piscina ou era no rio? Como que era esse cotidiano? Você vai fazer esse registro. Depois, na atividade 2, você vai observar a imagem da origem e evolução do homem na Terra. A primeira imagem está mostrando aqui o ancestral mais antigo, que foi encontrado na Etiópia, na África. O outro, o Australopithecus, foi encontrado também na Etiópia, tá? No continente africano. O terceiro aqui, dá uma olhadinha na postura deles, olha que está mudando um pouquinho. Ele foi descoberto, então, na África do Sul. Já o quarto, também encontrado na África do Sul, é o Australopithecus, o último dos Australopithecus, tá? Foi achado na África do Sul. Depois, o Homem habilis, tá? A primeira espécie do gênero humano. É o fóssil descoberto pela primeira vez na Tanzânia. Tá vendo que a postura está um pouco mais ereta? Já o penúltimo, o Homem erectus, surgiu na África, mas chegou até a Ásia. Acredita-se que o Floriensis seja um tipo de Homem erectus, tá? E aqui, por último aqui, o Homem sapiens, que surgiu há cerca de 120 mil anos na África. Os fósseis europeus mais famosos são o de Cro-Magnon, na França,
com 35 mil anos. Tá vendo o último, como que ele está numa postura mais aqui ereta? Olha, agora faça uma pesquisa, então, identificando as teorias e hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana na Terra. Então, você vai guardar essa pesquisa para mostrar ao seu professor quando as aulas retornarem. Vou dar uma dica. Como que o homem chegou aqui na América? Foi por mar, foi por terra. Então, você vai anotar essas teorias. Então, para isso, você tem que pesquisar, ok? Ó, caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim de uma trilha, então, de aprendizagens compostas por 4 semanas. Espero que você tenha aprendido muito. Guarde suas anotações e atividades para compartilhá-las com seu professor e colega ao retorno das aulas. Até a próxima! Agora é um complemento, tá? Daquilo que nós estudamos. Agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a medição do tempo que acompanha a história, ó. O tempo, ele não passa aqui de modo igual para todos os seres humanos, mas a percepção dessa passagem, ela varia. Minutos em uma cadeira de dentista parecem horas. Horas ao lado de uma pessoa amada parecem minutos. A busca de uma maneira de medir objetivamente a passagem do tempo foi uma das primeiras necessidades do dia a dia ou do mês, quando foram inventadas as primeiras civilizações. O mais antigo método de medir a passagem do tempo data justamente dessa antiguidade remota, já em 3.500 anos antes de Cristo. O ser humano anotava a passagem do dia e da noite com um relógio solar. Então, era através do sol. Então, vamos imaginar, o que levou o homem, então, a querer medir o tempo? Que esforços foram feitos para tentar dividir o tempo? Como a humanidade se libertou do sol? E como surgiram os relógios de água e as ampulhetas? Ó, registros históricos. Os registros históricos, então, mostram que a primeira forma de identificar o período do dia era pela posição do sol. A sombra formada em relação ao objeto na superfície da Terra. Primeiramente, a observação era pela própria sombra do homem, até que se percebeu que com uma vareta fincada na Terra proporcionava o mesmo efeito, ou seja, conforme a posição do homem e a sombra causada pela vareta, era possível estabelecer o momento do dia na qual se estava. Nos períodos da manhã e no final de tarde, a sombra era mais longa. E exatamente ao meio-dia ela ficava, essa sombra, bem curtinha. Esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição do tempo que surgiu há 1.500 anos antes de Cristo. O mais antigo que se tem registro é chamado de relógio de sol, ou gnomo. Olha aqui como que era na primeira imagem. Aqui é o relógio de sol. O segundo é a clepsidra, tá? Eles tentaram fazer um relógio aqui de água. À medida que a água ia diminuindo, eles iam marcando as horas. Só que eles perceberam com o tempo que a hora que em países que é muito frio, a água chegava a congelar. Então, diminuía a passagem dela. Então, não era muito certo essas horas. Depois surgiu a ampulheta, ou relógio de areia. E, aliás, era um dos símbolos da história, que representa a história, o tempo, ou seja, o tempo vai passando, assim, até como a própria vida. E, aliás, ela é um dos símbolos também que representa a morte. Na primeira imagem tem o símbolo da morte, com a foice e a areia passando, tá? Significa que o tempo está acabando, esgotando. Então, era um dos símbolos da história e era uma forma deles medirem o tempo. Era muito utilizado nas igrejas, tá? O clero, o padre, quando ia dar o sermão, ele colocava a ampulheta, para que terminava de passar toda a areia, aí tinha marcado meia hora. Ele virava ela mais uma vez e depois mais meia hora. Então, significava que já tinha passado uma hora, que era o prazo, tá? Então, era uma das primeiras medidas também de como medir o tempo. Depois surgiu o relógio de bolso, que ficava no bolso, era utilizado pelos homens. Tinha uma corrente que amarrava esse relógio no bolso para não perder. E depois, lá para frente, no século XIX, é que vai surgir o relógio de pulso, que vai ficar no braço, no pulso. O relógio de pulso foi no fim do século XIX, embora costuma se atribuir erroneamente a Santos Dumont, pai da aviação brasileiro, Santos Dumont.
os louros da invenção dessa modalidade de relógio. De fato, a princesa Isabel, essa princesa Isabel que vocês estão pensando mesmo, aquela que assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888 para acabar com a escravidão. Só que depois, um ano depois, em 1889, aí começou a República aqui no Brasil. Aí ela teve que sair do Brasil. A família real foi pedida para retirar. Então ela ficou exilada, ela foi morar na França e ela era muito amiga do Santos Dumont, desse brasileiro que gostava de criar invenções. Então, exilada na França, a princesa Isabel, ela deu uma medalha de São João Batista para o Santos Dumont. E ele, preocupado que o uso da medalha no pescoço pudesse machucá-lo, já que ele ficava pilotando, Santos Dumont colocou ela no pulso. Então, ele teve a ideia de amarrar um relógio no pulso para controlar melhor os seus tempos de voo. Não se sabe ao certo, mas outro motivo seria que durante os voos, tá, na época, na França, em Paris, ele teria dificuldade de tirar o relógio do bolso. Santos Dumont então encomendou ao seu amigo um relógio que ficasse preso ao pulso, para que ele pudesse cronometrar melhor as suas experiências aéreas. Já os homens, o relógio então vai acabar ficando popular por causa do Santos Dumont, em 1915, tá? O pai da aviação, que ele queria cronometrar os seus tempos de voo de seus aviões durante as experiências. E nesse tempo os relógios ficavam nos bolsos dos homens, presos a uma corrente. Aí já que todo mundo viu que o Santos Dumont usava esse relógio no pulso, aí isso se popularizou, tá? Mas não foi ele que inventou o relógio de pulso, mas ele contribuiu para se tornar popular o relógio de pulso, tá? E em 1911, apesar de datar de 1914, o relógio de pulso, ele começou a ser comercializado, a ser vendido ainda em 1911. E foi na Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918, aqui, que o relógio de pulso se popularizou, pois os soldados precisavam saber de maneira exata as horas para atacar o inimigo. Tá? Aqui um modelo do avião 14 bis, do Santos Dumont, e aqui a imagem do Santos Dumont e o relógio dele. Ainda hoje vocês ainda encontram esse modelo antigo, que foi um dos primeiros aí que foi criado aqui para o Santos Dumont utilizar. Agora, tempo histórico. A sonda Voyager, a número 1, tá? Em 5 de setembro de 1977, há 43 anos atrás, os cientistas da NASA lançavam, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, aquela que viria a ser a mais longa missão espacial da história, a Voyager, a bordo de 2 pequenas sondas, uma lançada em agosto e outra em setembro, além dos numerosos instrumentos de medição e câmeras que serviam para cumprir o objetivo primordial da missão, fotografar e estudar Júpiter e Saturno, seguia a primeira mensagem oficial do planeta Terra, destinada a eventuais civilizações extraterrestres. Os 2 discos de cobre com sons de apresentação do planeta e do sistema solar. Assim, as 2 Voyagers partiram para o espaço profundo, com um disco de ouro no seu interior, respectivo gira-disco e agulhas, onde se podia ouvir sons naturais da Terra, saudações em 55 línguas, idiomas, incluindo o português, e até mesmo a música de Bach e Mozart. E qual era o objetivo disso? Era apresentar o planeta Terra e a cultura humana a quem se cruzasse, então, com as naves no espaço, tá? E nessa viagem, nessas sondas aqui, eles mandaram alguns objetos. Atividade complementar, número 1. Imagine que você tem a missão de organizar uma caixa para ser enviada ao espaço. Seu objetivo é apresentar as características atuais do Brasil e do mundo. Você deve selecionar os documentos e testemunhos que permitam a um leitor extraterrestre entender esse seu momento histórico, seu presente que você está vivendo hoje. Da sua caixa devem constar uma fotografia que você acha importante estar enviando, que retrata esse seu momento, uma canção que você goste muito, um desenho, pode ser uma charge, tá? Uma pintura,
tá? Um filme. Então, anotem isso tudo no seu caderno, como se fosse uma sonda que você fosse mandar para o espaço. Então, você vai anotar, você vai colocar uma fotografia, uma canção, um desenho, anote o nome de um filme que você goste muito. 5, uma imagem de uma obra arquitetônica que você acha muito importante. 6, a imagem de um monumento da sua cidade e um objeto pequeno. Então, você pode desenhar ou escrever esse objeto pequeno que retrate aqui a sua vida, o seu mundo, tá? 8, a imagem de um jogo ou de um esporte que você acha muito importante para mostrar para outras vidas, tá? E 9, a imagem de uma festa. Pode estar recortando de uma revista? Sim, também. Então, anote aí no seu caderno, tá? A sua caixa. Agora, 2, questão 2. Lembre de copiar as questões no seu caderno de história. Qual é a afirmação? A história é o estudo dos seres humanos no tempo. Indica que, então a gente vai marcar uma só, a que tiver correta, sobre a história, que é o estudo dos humanos no tempo. Ela indica que, letra A, o principal objetivo da história é registrar os feitos de homens e mulheres que se destacaram em suas atividades e aspirações, ou seja, os feitos, as conquistas de reis e rainhas. O que você acha? É isso o objetivo da história? B, a história busca compreender as transformações, as mudanças ocorridas no tempo e suas consequências para as pessoas nas diferentes épocas. Se você acha que é ela, marque ela. C, a história se dedica a investigar os fatos acontecidos em uma só época ou em um só lugar. O que você acha? Se você acha que é ela, marque ela. D, a história se propõe a estudar apenas o processo político das sociedades. É só a política que a história estuda? Se você acha que é ela, marque ela. Se você acha que não, então não marque. Letra E. O ser humano possui história, assim como outros seres vivos. Tá? Então, se você acha que é, mas marque aí a que você acha que está correta. 3. Observe as imagens a seguir e depois responda. A primeira imagem é a igreja, matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em Ouro Preto, Minas Gerais, que começou a ser construída em 1699. A segunda já é um mapa do Brasil. Olha a forma como eles imaginavam o Brasil, em 1565. Aí está pedindo, letra A. As imagens podem ser classificadas como fontes históricas. O que vocês acham? É um documento, uma fonte que o historiador pode estar utilizando? Justifique sua resposta. B. Quais elementos presentes nas imagens podem nos ajudar a compreender a época em que a igreja e o mapa foram criados? Que elementos? O que vocês acham que pode ajudar a gente a perceber quando que foram criadas? Foram agora, recentemente? Ou tem muito tempo? O que vocês acham? Letra A. Tanto a fotografia da igreja quanto o mapa podem ser consideradas fontes históricas, sim, pois se for feita uma análise de cada um, pode-se encontrar informações que ajudam a compreender a época em que eles foram criados, realizados. E a letra B, quais elementos que presentes nas imagens podem nos ajudar a compreender a época em que a igreja e o mapa foram criados? Olha, a imagem 1 é um modelo estético e arquitetônico, o tipo de material utilizado, o ano em que foi construído. Tá? A imagem 2 já é um mapa aparentemente desenhado à mão, o limitado conhecimento sobre o relevo, que eles não conheciam tudo, a vegetação e a margem costeira do Brasil. O ano, o uso de representações gráficas, como as caravelas indígenas, trabalhando e fazendo trocas com europeus na costa. Tá? Então, eram essas atividades. Obrigada pela presença e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.